30 dias enclausurada em uma caixa de metal onde o ar pesa com o suor e o terror de centenas de homens. 30 dias em que cada minuto se transforma em uma escolha cruel entre a morte e algo ainda mais atroz. Uma mulher, sozinha, em meio a um vagão lotado de presos, no auge do terror stalinista de 1938. Isso não deveria ter acontecido. Por todos os protocolos, por todas as normas, era simplesmente impossível. Mas em setembro daquele ano, o trem número 512 cortava o país transportando uma carga sinistra, e em um de seus vagões, entre 200 homens brutalizados, estava ela. A única. O comboio parou abruptamente. A ordem ecoou pela noite, ninguém sai do lugar. Um grito do guarda rasgou o silêncio, como uma lâmina. Testemunhas da época contavam que a parada foi no meio da taiga, sem aviso, sem motivo aparente. Não era uma escala programada para água ou inspeção. O trem simplesmente imobilizou-se. A locomotiva exalou seu último suspiro de vapor, e então veio o silêncio, aquele tipo de quietude que antecede o horror. No vagão 7, o inferno começou a ferver. Primeiro, um murmúrio surdo, depois gritos, depois o som metálico de corpos sendo arremessados contra as paredes. O que está acontecendo, chefe? O que é isso? Vozes de outros vagões se misturavam em um coro de desespero. Os guardas correndo em direção ao 7º vagão, os cães uivando, até que um som cortou o ar como uma faca, um grito feminino. Um único grito de mulher, perdido entre rugidos masculinos, tão gelado que fez o sangue congelar até naqueles que achavam não ter mais medo. Seu nome, nos arquivos empoeirados que sobreviveram, era Anna Mikhailova. 32 anos. Ex-contadora da fábrica Dinamo, em Moscou. Condenada pelo artigo 58-10, agitação antissoviética. Pena padrão da época, 10 anos de gulag, sem direito à correspondência. Mas o que lhe aconteceu naquele setembro de 1938 não tinha nada de padrão. Escute bem, Mikhailova. Achou que poderia humilhar um oficial do NKVD e sair impune? Essas foram as palavras do capitão Melnikov, uma hora antes de jogá-la naquele antro de homens. Ela nunca esteve no vagão feminino desde o início da viagem. Quem viu o ocorrido contou depois, o chefe do comboio, o próprio Melnikov, ordenou pessoalmente sua transferência, oficialmente por quebra de disciplina. Qual infração? Os documentos não registram. Mas entre os sobreviventes, uma versão circula como um segredo sujo. 3 meses antes, no isolamento da prisão, Ana havia rejeitado suas investidas. Não apenas rejeitado, quando ele tentou forçá-la contra a parede do gabinete, ela esmagou seu rosto com uma pesada tinteiro de vidro. O novo uniforme ficou encharcado de tinta e sangue. Os subordinados ouviram seus urros de dor e vergonha do lado de fora da porta. O vagão 7 era o pior de todos. Lá, amontoavam os reincidentes, os assassinos, aqueles que já haviam perdido qualquer vestígio de humanidade. 200 homens em um espaço feito para 40. Beliches de 3 andares, um balde imundo no canto, uma janela gradeada perto do teto. O fedor era tão denso que os novatos desmaiavam nos primeiros minutos. E aí, camaradas, olhem só o presente que o chefe nos mandou, rosnou uma voz rouca das profundezas do vagão. Não pode ser. Uma mulher aqui? É, porra, é uma mulher de verdade. Ana estava encostada na porta de metal, as costas coladas ao aço frio, enquanto 200 pares de olhos a devoravam. O tempo parou. Do lado de fora, o guarda trancou a porta com um estalo sinistro. O trem arrancou. E começou o que mais tarde seria chamado dos 30 dias mais brutais na história do Gulag. Para entender o abismo em que Ana mergulhou, é preciso voltar alguns meses. Moscou, março de 1938. A fábrica Dinamo fervilhava como um vespeiro perturbado. Acabavam de prender o engenheiro-chefe. Na portaria, os famosos ancorvos negros, os carros do NKVD, aguardavam suas vítimas. Nos corredores, os sussurros se multiplicavam. Ana trabalhava na contabilidade, registrando materiais. Uma mulher comum, marido mecânico de 6ª categoria, 2 filhos, um quarto e um barracão nos arredores. Viviam sem luxo, mas com dignidade. Domingos no Parque Gorky, verões dividindo uma dacha com os vizinhos. Uma vida normal. Até aquele dia. Ana Serguievna, você é requerida no departamento de pessoal.
Essas palavras da secretária marcaram o início do fim. No escritório, 3 homens do NKVD folheavam seu dossiê. O major de rosto cansado nem sequer levantou os olhos. Mikhailova, há um desfalque de 3 quilos de cobre nos seus registros. Explique. Todos os documentos estão corretos, todas as notas fiscais batem, ela respondeu. Documentos se forjam. Você estava vendendo metal no mercado negro. Os interrogatórios duraram uma semana. Primeiro na fábrica, depois na Lubyanka. Ana apresentava provas, checava números, tentava se defender. Mas os investigadores não queriam verdades, queriam culpados. A cota de inimigos do povo tinha que ser cumprida. No 8º dia, apareceu o capitão Melnikov. Alto, elegante, com os modales de um antigo oficial da Guarda Imperial. Entrou na sala de interrogatório, dispensou o investigador com um gesto. Ana Serguievna, vamos ser francos. Você é uma mulher inteligente, eu sou um homem culto. Por que perder tempo com esse teatro? Assine a confissão, pegue 5 anos com sursis. Recuse, e... Ele abriu os braços em um gesto teatral. Não posso assinar algo que não fiz. Todos dizem isso. Até assinarem. A questão é só uma: quanto tempo vai levar e em que estado você estará quando ceder? Ele se levantou, caminhou pela sala, parou atrás dela, pousou as mãos em seus ombros. Um cheiro caro de colônia invadiu suas narinas. Há outra opção. Você é bonita, eu não sou casado. Podemos chegar a um acordo amigável. Ana se levantou de golpe. O tinteiro na mesa tombou com o movimento. Você está me propondo ser sua amante? Que palavras tão duras. Estou oferecendo a você a vida em vez da morte. O que aconteceu nos 3 segundos seguintes selou seu destino. Ana agarrou o pesado tinteiro de vidro e arremessou-o com toda a força no rosto de Melnikov. O acerto foi preciso, direto na ponte do nariz. Sangue e tinta escorreram por seu uniforme impecável. Ele gritou, levou as mãos ao rosto. Os guardas irrompiram na sala. Levem-na para o calabouço. 10 dias, berrou Melnikov, tentando estancar o sangue. Na solitária, Ana entendeu que havia assinado sua própria sentença. Não a do tribunal, essa viria 2 semanas depois, mas a verdadeira, ditada por Melnikov no instante em que a tinta manchou seu uniforme e o sangue escorreu por seus lábios. Homens como ele não perdoam. Sua vingança seria fria, calculada, sádica. O julgamento durou 15 minutos. Artigo 58, parágrafo 10, agitação antissoviética. Testemunhas, colegas de trabalho também presos, confirmaram que ela difamava o regime, contava piadas subversivas, guardava um retrato de Trotsky em casa. Nada era verdade, mas que diferença isso fazia? 10 anos de trabalhos forçados. O pior, porém, Ana ouviu na véspera da transferência. Uma velha revolucionária, sua companheira de cela, sussurrou, ouviu os guardas falando: Melnikov vai comandar o comboio pessoalmente. Pediu essa missão só por você. Prepare-se, menina. Homens como ele não esquecem uma ofensa. E agora, depois de 2 semanas de viagem, com o vagão feminino ficando para trás e pela frente 30 dias entre 200 homens que já não tinham mais nada a perder, Ana compreendeu o plano de Melnikov. Ele não sujaria as próprias mãos. Entregaria àqueles que fariam o trabalho por ele, e viria todos os dias checar se ainda restava algo dela. Mas Melnikov cometeu um erro. Os primeiros segundos no vagão esticaram-se como uma eternidade. 200 pares de olhos injetados de ódio, 200 rostos marcados pela brutalidade, todos fixos nela. O ar era tão espesso, uma mistura de suor rançoso, urina e carne apodrecendo, que respirar exigia um esforço sobre-humano. Mas Ana não recuou. Porque havia algo que nem Melnikov, nem aqueles animais, nem o próprio Gulag poderiam lhe tirar, a certeza de que, mesmo ali, ela ainda era humana. E eles não. O gosto daquele ar putrefato ainda colava na língua de Ana, metálico e espesso como o ódio que impregnava cada centímetro daquele vagão. Ei, Bratva, olhem só, uma baba de verdade, viva! A voz jovem cortou o silêncio como uma lâmina enferrujada, arrastando risadas sujas e cusparadas no chão de madeira podre. Tá de brincadeira, irmão. Que baba o quê?
Deve ser miragem desse inferno. Mas o dono da voz insistiu, apontando com um dedo nodoso: falo sério. Olha os peitos, a postura. Não é fantasma não, Suca. Do fundo do vagão, uma sombra se ergueu com a lentidão calculada de quem sabe que o mundo se curva à sua passagem. Assim o chamavam de Vladivostok Magadã, um vorvezakone da velha guarda, daqueles que ainda carregavam nas costas o peso das catorgas imperiais. O rosto, um mapa de cicatrizes mal costuradas, os olhos, desbotados como fotografias esquecidas no sol, a perna esquerda, arrastando-se atrás como um aviso silencioso. Os homens se afundavam em seus cantos quando ele passava, até os urqui mais jovens, aqueles que matavam por um pedaço de pão ou um olhar torto, sabiam que desafiar Co era como cuspir contra o vento siberiano, você só se afogaria no próprio veneno. Ele parou a 3 passos de Ana. O silêncio agora era tão denso que se podia ouvir o rangido dos ossos sob a pele dos presos. Co a estudou por longos segundos, como um lobo avaliando uma presa que, contra todas as probabilidades, ousa fitá-lo nos olhos. Como te chamas? A voz, rouca como cascalho, carregava séculos de fumo e vodka barata. Ana. 58. Ele assentiu, como se já soubesse. Política, então. E no vagão dos homens? Qual o teu crime aqui, devuxa? Ana sentiu o peso da pergunta como uma faca na garganta. A verdade, Melnikov tentou me quebrar, eu me recusei a me ajoelhar, soaria como fraqueza. Uma mentira seria rasgada em segundos. Então ela escolheu a única resposta que aqueles animais entenderiam: o chefe do comboio quis me humilhar. Eu não deixei. Co sorriu. Não com os lábios, mas com um músculo que se contraiu no canto esquerdo da boca, como se o conceito de resistência o divertisse. Ouviram, Bratva? Sua voz ecoou pelo vagão. A baba está sob minha proteção pessoal. Quem encostar um dedo nela responde perante Asponetia. Um murmúrio correu entre os presos, uma mistura de espanto e cálculo rápido, Co nunca protegia ninguém. Entendido? Do canto mais escuro, uma risada estridente explodiu como um tiro. Um garoto de 20 anos, dentes de ouro brilhando na penumbra, levantou-se das prateleiras com a arrogância de quem acha que o mundo lhe deve sangue. Co, tu envelheceu demais, Ded. Uma baba num vagão de homens? Isso é propriedade comum. Ou será que tu mesmo queres ser o primeiro a provar? O vagão congelou. Até o rangido dos trilhos parecia ter parado. Ana viu então porque um homem aleijado mantinha 200 lobos em silêncio, os olhos de Co escureceram, não com raiva, mas com algo muito pior, o nada. O vazio que precede a morte. Repete. A ordem foi um sussurro, mas cada sílaba caiu como chumbo. Fala alto. Quero que todos ouçam. O chacal, porque era isso que ele era, um chacal entre lobos, sentiu o erro latejar em suas veias, mas recuar agora seria assinar sua sentença de morte entre os seus. Digo que uma baba aqui é de todos, não terminou. Comoveu-se mais rápido do que sua perna aleijada permitia, como se o próprio ar se dobrasse à sua vontade. Uma zatocha apareceu em sua mão como por magia negra, e o golpe, preciso, cirúrgico, entrou debaixo das costelas do garoto antes que ele pudesse piscar. Próxima vez, furou o fígado, Co murmurou, enquanto o chacal se encolhia, sangue escorrendo entre os dedos. Agora escuta, Chechenó. Ele se agachou, trazendo o rosto próximo ao do ferido, como um pai ensinando uma lição ao filho. Neste vagão, eu decido quem respira e quem apodrece. E se eu disse que a baba está sob minha proteção, então ela está. O Zek? O garoto assentiu, os olhos vidrados de dor e humilhação. Sua gangue permaneceu imóvel, os punhos cerrados, mas ninguém se mexeu. Co virou-se para Ana, e pela primeira vez, ela viu algo além da crueldade em seus olhos, um teste. Disseram que sabes curar. Aí está teu primeiro paciente. Não era uma oferta. Era uma ordem. E uma armadilha: se ela vacilasse, se mostrasse medo, estaria morta antes do amanhecer. Ana ajoelhou-se ao lado do chacal, ignorando o cheiro de suor e sangue. A ferida não era profunda, mas a localização, perto demais dos órgãos, tornava-a traiçoeira. Preciso de pano limpo para estancar. Risadas explodiram no vagão. Pano limpo? Nakui. Aqui a gente chupa a ferida e reza para não infeccionar.
Então Ana fez o que faria ecoar por anos na memória daquele inferno sobre rodas, tirou a própria camisa de baixo. O último pedaço de tecido limpo que lhe restava. Rasgou-a em tiras, sob 200 pares de olhos famintos, e amarrou a ferida com mãos que não tremiam. Vai viver. Mas se apodrecer nesta imundície, não darei jeito. Co-observava, imóvel. Depois, com um aceno quase imperceptível, aprovou. A baba dorme aqui. Ele apontou para um canto próximo às suas próprias prateleiras, um espaço que, até então, nenhum preso ousara reclamar. Este é meu território. Quem encostar nela, sai daqui em saco plástico. Agora escutem as novas regras, sua voz trovejou pelo vagão. Ela é nossa medicina. Quem estiver doente, ela ajuda. Quem mexer com ela, eu mesmo abro da virilha a garganta. Um coro de murmúrios aprovadores percorreu o espaço. Até os que, minutos antes, olhavam para Ana como carne fresca, agora a viam sob outra luz, não uma vítima, mas uma função. Algo útil. E em um lugar onde a utilidade era moeda de sobrevivência, isso a tornava intocável. A noite desceu sobre o trem como um sudário, mas no vagão número 7, ninguém fechou os olhos. Ana encostou-se na parede gelada, os músculos tensos, cada som amplificado pela escuridão. Cu, deitado nas prateleiras abaixo, não dormia. Não dormes? Sua voz, baixa, cortou o silêncio. Não. E é melhor assim. As 3 primeiras noites, fique acordada. Depois, o corpo se acostuma. Por que está fazendo isso? Por que me protege? Uma pausa longa. Os trilhos rangiam lá fora, monótonos, como o tic-tac de um relógio contando os segundos até o próximo horror. Tinha uma filha. Mais ou menos da tua idade. Em 37, levaram ela e o genro. Inimigos do povo, disseram. Ela era professora. Como tu. Eu não sou professora. Trabalhava num escritório. Cu cuspiu no chão. Tanto faz. Mulher instruída. E isso hoje é crime pior que roubar ou matar. Um ruído na escuridão. Passos furtivos se aproximando. Cu nem se virou. Mais um passo, RYZHY, e te enterro no próximo desvio. Volta pro teu canto. Os passos pararam. Depois, recuaram. Aqui tem 198 homens, continuou Cu, como se nada tivesse acontecido. 50 Vore, os 30 políticos como tu, o resto é Baitoviki. Cada um com sua verdade, seus códigos. Mas todos, se, são homens. E homens sem mulher por muito tempo. Ele deixou a frase no ar, pesada como uma sentença. E o que eu faço? Ana perguntou, embora já soubesse a resposta. Corriu, um som seco, sem alegria. Torna-te indispensável. Faz com que cada um saiba, tu viva vale mais do que tu morta. Disseste que sabes curar. Bom. Mas não é suficiente. O trem balançou, e pela fresta da janela gradeada, a lua jogou uma lâmina de luz sobre o rosto dele, iluminando as cicatrizes como runas de uma língua esquecida. Amanhã, o comboio volta. E Melnikov não desistiu de ti. Então prova que estás viva por um motivo. À luz trêmula de um toco de vela, Ana passava a ponta de uma agulha incandescente sobre pedaços de pano rasgados de camisas já poídas pela miséria. Amarrava feridas com tiras de tecido sujo, ensinando, entre dentes cerrados, como evitar que a podridão se espalhasse naquelas condições. Lave as mãos com o que tiver urina, neve derretida, qualquer coisa. Se não houver água, queime as unhas no fogo. A sujidade aqui não é só no chão, ela entra pela pele, pela boca, pelos olhos. O velho ladrão conhecido como Sidoi, um homem de mãos nodosas e olhares que cortavam como lâminas enferrujadas, aproximou-se dela ao anoitecer, estendendo sua ração diária, um pedaço de pão preto e duro como pedra. Obrigado, filha. Esse abscesso me comia vivo há uma semana. Não tinha mais para onde correr. Ana aceitou o pão sem palavras, mas quando a meia-noite caiu sobre o vagão como um sudário, e ela voltou ao seu canto, exausta até a medula, encontrou Costil no mesmo lugar, imóvel como uma sombra guardiã. Bom trabalho, foi tudo o que ele disse. Metade desse vagão agora te deve a pele.
Mas isso é só o começo. Faltam 28 dias. E o diabo não dorme. Foi então que a voz ecoou do lado de fora, metálica e cortante como uma lâmina sendo afiada. Melnicou. Inspeção noturna. Vagão 7. A porta rangeu ao se abrir, e no umbral surgiu o capitão, flanqueado por 2 soldados com metralhadoras. O feixe do holofote varreu os rostos amontoados, detendo-se em Ana, cujos olhos, apesar do cansaço, não baixaram. Então, Mikhailova, como está se adaptando ao seu novo círculo social? Já se acostumou com os cheiros? Ela não respondeu. Melnikov avançou um passo, as botas ecoando no chão de madeira podre. Perguntei como passou a noite. Os homens não estão sendo demasiado hospitaleiros? Koshil levantou-se devagar, como um lobo que se ergue antes do ataque. Enquanto você respirar, capitão. A voz era baixa, mas cada sílaba pesava como chumbo. Mas a vida é frágil. E nós todos aqui sabemos disso. Trem descarrila. Acidentes acontecem. O holofote girou bruscamente, cegando-o, ameaçando um oficial, ladrão? Koshil sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Apenas constato fatos. Você tem uma vida. Nós temos sentenças. Mas sentenças acabam. Vidas, ele deixou a frase pendurada no ar, densa como o cheiro de sangue seco. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia possível cortá-lo com uma faca. 200 respirações contidas, 200 corpos tensos como cordas de arco. Melnikov sentiu o momento escorregar entre seus dedos. Um segundo a mais, e o vagão explodiria. Girando nos calcanhares, ele cuspiu as últimas palavras antes de bater a porta. Faltam 28 dias. Vamos ver quem sobrevive a quem. O ferrolho rangeu. O trem retomou seu caminho pela noite, e no vagão 7 começou a segunda noite daquele inferno. Mas desta vez, Ana não estava sozinha. Agora ela tinha aliados, ou pelo menos aqueles para quem sua vida valia mais do que sua morte. O tempo diria. Quinto dia. A taiga desfilava além das grades como um sonho febril, interminável, engolindo quilômetros sem piedade. O trem parava apenas para a água e para as inspeções que deixavam um rastro de tensão no ar. No vagão 7, um ritmo macabro se instalara, a distribuição matinal de rações, o torpor das horas quentes, os murmúrios noturnos e, sobretudo, o cheiro, uma mistura de suor, doença e medo que grudava na garganta como alcatrão. Doutora. A voz veio de trás, hesitante. Ana virou-se e encontrou um homem de cerca de 40 anos, rosto anguloso, têmporas prateadas pelo tempo. Posso chamá-la assim? Não sou médico, mas... Ele engoliu em seco. Meu nome é Pavel. Era engenheiro em Sverdlovsk. Agora, parece, sou um inimigo do povo. Uma pausa. Aqueles silêncios, no vagão, eram abismos. Cabiam neles vidas inteiras, sonhos, filhos deixados para trás, jantares que nunca mais seriam servidos. Esta manhã, ele baixou a voz, o Mikhail Portnov, o Baitovik, começou com diarreia. Em qualquer outro lugar, seria um incômodo. Aqui? Não precisava terminar. Ana já sabia. Desenteria. A palavra caiu como uma sentença. Nessas condições, ela mata mais rápido que uma bala. Alguém no fundo do vagão resmungou, amargo, acabou. Em 3 dias, metade de nós vai estar cagando sangue até morrer. Ela cerrou os punhos. Se a epidemia se espalhasse, poucos sobreviveriam. Era preciso agir agora. Procurou Koshil, que limpava as unhas com a ponta de uma faca. Precisamos de um quarentena. Separar os doentes dos sadios. Ele ergueu uma sobrancelha. Você está vendo uma enfermaria aqui, doutor? O canto mais afastado. Todos com sintomas vão para lá. A latrina também. Os outros não se aproximam. Koshil refletiu, então levantou-se, sua silhueta bloqueando a pouca luz que entrava pela fresta. Ouviram todos? Rugiu. Temos desenteria. Quem não sabe o que é, vai aprender na marrã. Você caga até os intestinos saírem pela boca, e depois apodrece por dentro. A doutor diz que precisamos isolar os doentes.
Quem estiver com dor de barriga, vai profundo. Os outros nem cheiram aquele canto. E se alguém desobedecer, ele girar a faca entre os dedos, vamos todos apodrecer juntos. Escolham. O argumento era brutal em sua simplicidade. Funcionou. Ao anoitecer, 12 corpos se amontoavam no canto designado, Portnov, 2 ladrões da caixinha menor, alguns Politcheski. Ana improvisou um lazareto com o que tinha, água separada em uma lata de conservas enferrujada, trapos para limpeza, camisas rasgadas que depois queimava no fogão a lenha. Como você sabe tudo isso? Perguntou o professor Vrantsev, ajudando-a a enrolar um curativo. Em 1922, o tifo varreu minha aldeia. Metade morreu. Minha avó salvou os outros. Eu ajudava. Aprendi. À noite, Portnov piorou. Delirava, chamando pela mulher, pelos filhos, o corpo sacudido por espasmos. Ana trocava os panos úmidos em sua testa, impotente. Foi então que o inesperado aconteceu. Ei, doutor! A voz veio das sombras. Era o chacal, o mesmo que Koshil esfaqueara no primeiro dia. Ele estendeu um frasco pequeno, vidro escuro, rótulo desgastado pelo tempo. O que é isso? Ana perguntou, desconfiada. Tintura de ópio. Guardei para quando a morte estivesse batendo na porta. Mas ele, um gesto em direção a Portnov, precisa mais do que eu. Ela hesitou, então pegou o frasco. 5 gotas na água. Os espasmos de Portnov diminuíram. Ele relaxou, finalmente adormecendo. O chacal recuou, mas antes de se afastar, murmurou, pelo primeiro dia, desculpe. A febre me cegou. Foi um ponto de virada. Se até o chacal a reconhecia, ela não era mais uma estranha. Agora fazia parte daquele estranho rebanho de rejeitados, os que a sociedade jogará fora como lixo, mas que, no fundo do inferno, ainda se lembravam de como ser humanos. O professor Vrantsev sentou-se ao seu lado quando ela finalmente se afastou dos doentes. Sabe, passei 30 anos estudando revoluções, guerras, migrações forçadas. Mas só aqui, ele olhou ao redor, para as faces esqueléticas, os olhos cavados, entendi a verdadeira lição: o homem permanece homem, mesmo no inferno. Só que nem todos se lembram disso. Uma pausa. E você? Por que está aqui? Ana não respondeu de imediato. Li um poema em voz alta. Um verso sobre a liberdade. Alguém ouviu. Vrantsev assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Foi então que Melnikov voltou. Como sempre, à noite, com seu holofote e seus cães de guarda. A luz varreu os rostos, parando em Ana, ajoelhada ao lado dos doentes. O que temos aqui, Mikhailova? Uma freira de caridade? Acha que isso vai salvar seu pescoço? Ela não se moveu. Não penso em salvação. Faço o que sei. O que sabe? Ele avançou, a voz gotejando veneno. Mostre-me. O que mais você sabe fazer, além de enxugar febre? O vagão inteiro contive a respiração. Até os gemidos dos doentes silenciaram. Koshil começou a se levantar, lento como uma serpente prestes a atacar, mas Ana respondeu antes que a violência explodisse: sei sobreviver onde vocês dizem que é impossível. E sei me lembrar dos rostos daqueles que fazem o mal. Ela ergueu os olhos, e pela primeira vez, Melnikov viu algo neles que o fez recuar meio passo. A memória é longa, capitão. Muito longa. Ele estava prestes a retribuir a provocação quando uma voz cortou a tensão, profunda e autoritária, vinda das sombras. Capitão, não lhe parece que está excedendo sua autoridade? Todos viraram a cabeça. Era um homem alto, magro, com a postura ereta de um militar. Até então, ele permanecera em silêncio, um fantasma no canto do vagão. Isso não é da sua conta, Zek. Melnikov cuspiu a palavra como um insulto. Coronel Karelin. Ex-chefe de Estado-Maior da 12ª Divisão. E conheço pessoalmente o procurador militar do Distrito do Extremo Oriente. O ar ficou eletrificado. Acho que ele ficaria muito interessado em saber sobre seus experimentos. Melnikov empalideceu. A Procuradoria Militar era a única instituição que até a NKVD temia. Você está me ameaçando?
Estou informando. Karelin cruzou os braços. O trem chega a Magadã em 23 dias. E lá não haverá apenas guardas do Gulag esperando. Por um instante, ninguém se moveu. Então Melnikov recuou, batendo a porta ao sair. O ferrolho rangeu. E só então o vagão exalou, como se todos tivessem prendido a respiração por horas. O coronel Karelin voltou para seu canto e calou-se novamente. Mas agora todos sabiam, havia outra força ali. Uma que nem Melnikov ousaria desafiar. 7º dia. O grito rasgou a madrugada como um animal sendo esfolado vivo. Todos acordaram de sobressalto. No canto da quarentena, Mikhail Portnov morria. A desenteria fizera seu trabalho. O corpo já não respondia, os olhos vidrados fixos no teto de madeira apodrecida. Ajudem-no! Berrava o homem ao seu lado, sacudindo-o pelos ombros. Ana apressou-se, mas era tarde. Portnov já estava além de qualquer ajuda, o peito imóvel, a pele cinzenta como cinzas. O primeiro morto no vagão. Todos sabiam que não seria o último. O que fazemos com ele? Alguém perguntou, a voz trêmula. Entregamos o corpo ao comboio na próxima parada, respondeu Kochil, seco. Mas a parada ainda estava a 5 horas de distância. 5 horas com um cadáver em decomposição, no calor abafado, com uma epidemia solta. Ana sabia o que aquilo poderia desencadear: pânico, revolta, a desintegração frágil da ordem que haviam estabelecido. Precisamos envolvê-lo e colocá-lo perto da porta, onde há mais ventilação. Em que? O silêncio que se seguiu foi cortado por um suspiro coletivo. Não de alívio, mas de uma tensão que agora se esticava como um fio de navalha sobre a garganta de todos. Metade da ração. Água pela metade. Em um vagão onde a desidratação já desenhava olheiras fundas como covas e onde os corpos se alimentavam mais de esperança do que de pão, era uma sentença de morte lenta. Mas não era a fome que os aterrorizava naquele momento. Era o olhar de Melnikov ao sair, a promessa não dita de que aquilo era apenas o começo. Ana não se moveu. Não se permitiu sequer piscar enquanto o capitão se retirava, arrastando consigo o cheiro azedo do ódio e do suor dos soldados. Só quando a porta se fechou com um estrondo metálico, ela permitiu que seus dedos, ainda trêmulos do golpe, se fechassem em punhos. Não pela dor, mas pela certeza de que cada segundo daquele seria uma batalha. E agora? Murmurou uma voz do canto, onde os doentes se amontoavam como sombras. Ana se virou. Seus olhos, inchados pela falta de sono e pela violência, brilharam com uma determinação que não precisava de palavras. Agora, sobrevivemos. Mas sobrevivência, ela sabia, não era apenas resistir à fome ou à doença. Era manter intacto aquilo que Melnikov queria destruir, a frágil teia de humanidade que, contra todas as probabilidades, ainda os unia. Ela se ajoelhou ao lado do primeiro homem que a guardija, como já chamavam, em sussurros, seus protetores improvisados, havia trazido até ela. Um jovem, pouco mais que um menino, cujos lábios rachados tremiam de febre. Água com sal, ordenou, e uma mão anônima estendeu-lhe um caneco de metal amassado. Outra mão, calosa, de ladrão, segurou a cabeça do rapaz enquanto ele bebia aos poucos, engasgado. Foi então que o Krisa, o rato, deslizou entre os corpos como uma sombra e depositou algo aos seus pés. Um pedaço de pão preto, duro como pedra, mas intacto. Roubado, sem dúvida. Mas naquele momento, era um milagre. Para os doentes, disse ele, sem olhar para ninguém. Dividam. Ana não perguntou de onde viera. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez, o instinto de autopreservação que governava aquele inferno sobre rodas estava sendo substituído por algo mais perigoso: solidariedade. E solidariedade, em um lugar como aquele, era uma faca de 2 gumes. Podia salvar ou poderia atrair sobre todos eles a fúria de um homem que já provara não ter limites. Eles vão nos matar, sussurrou o céu, o cinzento, enquanto observava Ana distribuir o pão em migalhas iguais. M não vai parar até ver este vagão queimando. Ela não respondeu. Em vez disso, pegou o caneco vazio e se dirigiu à pequena janela gradeada, onde a luz cinzenta da madrugada filtrava-se como uma promessa quebrada. Lá fora, a taiga estendia-se infinita, indiferente. Mas dentro daquele vagão, algo havia mudado.
Não é sobre viver ou morrer, disse ela, finalmente, sem se virar. É sobre como fazemos isso. E então, como se suas palavras fossem um sinal, o trem arrancou com um solavanco. As rodas rangiam contra os trilhos como dentes cerrados, arrastando-os mais fundo no coração das trevas. Mas, pela primeira vez, Ana sentiu algo que não era medo. Era a raiva. E a raiva, ela sabia, era o combustível dos que se recusava a se ajoelhar. 2 dias. Vamos ver como vocês vão cantar. Ele saiu. Os soldados atrás dele. A porta bateu com um estrondo seco. No vagão, um silêncio espesso se instalou, como se o próprio ar tivesse engrossado. Todos sabiam, o inferno verdadeiro começava ali. Metade da ração com desenteria era uma sentença de morte. Água, só o mínimo. No calor sufocante do vagão, as mentes começariam a se desmanchar como será o fogo. Vamos dividir, disse o chacal, de repente. Senão, morremos todos. Era inacreditável. O chacal, aquele que sempre roubava até o último pedaço de pão alheio, agora propunha compartilhar. De onde essa generosidade? Zombou Maneta, com um sorriso torto. Não é generosidade. É cálculo. A mulher curou meu parceiro. O doutor deu nome a ele. Agora ele está com ela. Se ela morre de fome, quem vai nos curar? A lógica do mundo criminoso era brutal, mas impossível de refutar. Até o amanhecer, o vagão já funcionava sob novas regras. Os saudáveis davam parte de sua ração aos doentes. A água era recolhida gota a gota, do suor nas paredes, dos restos nas canecas. Mas o pior veio no terceiro dia. Sem banheiros decentes, o vagão se transformou em um esgoto a céu aberto. A latrina transbordava. O fedor era tão denso que até os presos mais endurecidos desmaiavam. Assim não dá, disse Ana, aproximando-se do Maneta. Vai começar tifo ou cólera. E então morremos todos. E o que você propõe? Limpar. Pela abertura que fizemos no chão. Quem vai mexer naquela merda? Eu. O vagão congelou. Até os mais cruéis olhavam para ela com algo que se parecia com respeito. Você enlouqueceu? Balançou a cabeça o Maneta. É necessidade. Mas preciso de ajuda. 3 homens, no mínimo. Silêncio. Então, o professor Vorontsov se levantou. Eu ajudo. Depois, um voluntário inesperado, o rato. E eu? O terceiro foi o ex-enfermeiro, o doutor. Dívida paga. Trabalharam 2 horas com trapos no rosto para não sufocar. Retiravam os dejetos com latas de conserva e os jogavam pela fresta no assoalho. Os outros permaneciam em silêncio, virados para a parede. Vergonha. Uma mulher fazendo o que 200 homens não tiveram coragem. Quando terminaram, o chacal entregou a Ana sua ração inteira. Mereceu. Outros seguiram. Ao anoitecer, ela tinha mais pão do que podia comer. Distribuiu entre os doentes. No 15º dia, aconteceu o que o Maneta temia. À noite, enquanto todos dormiam, um grupo de degenerados do canto mais distante rastejou até Ana. 5 homens que já não tinham rosto humano. Chega de fingir nobreza, sibilou seu líder, o podre. Mulher é mulher. Pra que mais serve? Moviam-se em silêncio, como ratos, mas não contavam com uma coisa: Ana tinha guardas. O doutor estava acordado, de plantão. Apitou. O sinal combinado. O que aconteceu depois foi descrito de maneiras diferentes. Mas a essência era uma só: o vagão inteiro se levantou para defendê-la. Não uma mulher. Um símbolo do que ainda os fazia humanos naquele inferno. A briga foi curta e brutal. O podre e seus comparsas foram espancados até quase a morte. Depois, o Maneta presidiu um julgamento exemplar. Pelas leis dos ladrões, estupradores não são gente. Mas não vamos matar. Que vivam no canto onde ficava a latrina. E ai de quem os tirar de lá. Os 5 se encolheram no canto imundo. Até o fim da viagem, permaneceram ali, como párias. 17º dia. Metade do caminho.
O trem arrastava-se pelos urais, parando a cada subida. Dentro do vagão, começou o que os psiquiatras chamariam depois de psicose coletiva. Homens trancados em uma caixa de metal por mais de 2 semanas começaram a se quebrar. O primeiro foi um intelectual, um ex-professor de literatura, quietinho, que recitava poemas de memória. Até que, uma noite, levantou-se de repente e começou a gritar: "Eu vejo eles! Vieram me buscar! Pássaros negros! Pássaros negros em todo lugar!" Batia a cabeça na parede, rasgava as próprias roupas. Tentaram contê-lo, impossível. A loucura lhe deu uma força desumana. "Segurem-no, ou ele vai se matar", gritava Ana. Imobilizaram-no em 4. Ela deu-lhe os restos da tintura de ópio do chacal. Acalmou-se. Dormiu. Mas era só o começo. Pela manhã, outros 2 perderam a sanidade. Um balançava-se para frente e para trás, cantando uma canção de ninar. Outro riscava símbolos nas paredes, murmurando números. Psicose, diagnosticou o professor Vorontsov. Do estresse, da fome, do confinamento. Se não pararmos isso, vai contagiar metade do vagão. E como pará-lo? Perguntou Maneta, sombrio. Deem-lhes um propósito. Qualquer coisa. Só não os deixem afundar na própria cabeça. Ana propôs algo inesperado: "Vamos fazer uma escola." Que escola? O professor pode dar aulas de história, os engenheiros de matemática. Os ladrões podem ensinar o que sabem. O importante é ocupar as mentes. A ideia parecia louca. Mas, às vezes, a loucura é o único antídoto contra a desrazão. A primeira aula foi do professor Vorontsov. Tema: as grandes fugas da história. De Espartaco aos decabristas. Todos ouviram: ladrões, políticos. Até os guardas junto à porta prestavam atenção. Espartaco resistiu 2 anos nas montanhas. 70.000 escravos fugidos contra as legiões romanas. Sabem por que duraram tanto? Por quê? Perguntou um jovem ladrão. Porque não tinham só o objetivo de sobreviver. Tinham um sonho de liberdade. E estavam dispostos a morrer por ele. E morreram. Sim. Mas são lembrados há 2000 anos. Já os que os crucificaram, foram esquecidos. Depois do professor, foi a vez do velho ladrão, o Batia. Contou a lenda de Lenka Panteleieu, o rei dos assaltantes de Petersburgo. Lenka dizia: um ladrão deve ter 3 coisas: cabeça fria, coração quente e mãos limpas. Cabeça fria para pensar. Coração quente para não virar bicho. Mãos limpas para não sujá-las de sangue sem necessidade. Era uma escola estranha, dentro de um vagão da morte. Mas funcionava. As pessoas se distraíam. Pensavam em algo além da fome e do medo. No 19º dia, veio a tragédia. Aquele mesmo professor de literatura, o primeiro a enlouquecer, enforcou-se. Usou uma tira de sua própria camisa, amarrada às grades superiores, enquanto todos dormiam. Pela manhã, o doutor o encontrou. Tentou reanimá-lo. Inútil. Por quê? Ana estava sobre o corpo, e pela primeira vez seus olhos estavam molhados. Nós o salvamos. Da loucura não se salva, murmurou o coronel Karelin. Só se adia. Ele morreu no dia em que foi preso. O corpo só demorou para cair. Enterraram-no pela mesma fresta no chão. Mas, desta vez, o professor não rezou. Recitou Mandelstam. Vivemos sem sentir o país debaixo de nós. Nossas palavras não são ouvidas a 10 passos. Aonde podemos ir, se não para a prisão? Ou para a morte, em meio a este deserto de mentiras? Metade do vagão chorava. Homens que não choravam há anos, ladrões que viam lágrimas como fraqueza, choravam em silêncio, de costas. À noite, Melnikov entrou, viu o segundo cadáver e sorriu. O que foi, Mikhailova? Sua medicina não salvou todos? Quanto tempo mais aguenta? 1 dia. 2. Ela levantou os olhos para ele. Vermelhos de choro, mas firmes. Mais do que você vai viver depois do que faz, capitão. Ameaçando.
Apenas constato um fato. Gente como você não dura. Ou os seus próprios homens te eliminam, ou a consciência te devora. Eu não tenho consciência. Todos têm. Alguns só descobrem tarde demais. Melnikou levantou a mão para bater. Mas parou. No vagão, os homens começaram a se levantar. Lentamente. Em silêncio. Sem ameaçar. 1, 2, 10, 100. Em 1 minuto, todos os 200 estavam de pé. O que é isso? Um aviso. Melnikou segurou a pistola. Não, respondeu Maneta. É um alerta. Se encostar nela, não temos mais nada a perder. 200 condenados contra seu pelotão. Alguém de nós. O ar repentinamente ficou mais denso. Melnikou recuou um passo, como se as palavras do coronel tivessem peso físico. Seus dedos se crisparam no coldre da pistola, mas não a puxou. Porque ele sabia. Sabia que ali, naquele vagão fedendo a suor e desespero, algo tinha mudado para sempre. Não era mais um transporte de condenados. Era um exército sem uniforme, uma fraternidade forjada no aço da fome e da solidariedade. 6 dias. 6 dias até o destino final, 6 dias até que a máquina do Estado os esmagasse de vez. Mas agora eles tinham algo que o sistema não podia calcular, uma alma coletiva. Ana sentia isso como um calor no peito, apesar do frio que penetrava pelas frestas do vagão. Ela olhava para o Bic, amarrado no canto como um animal raivoso, e via não um homem, mas um símbolo. O último suspiro de um regime que já apodrecia por dentro. Você acha que isso muda alguma coisa? Melnikou cuspiu as palavras, tentando recuperar o controle. Daqui a uma semana, vocês vão estar todos no chão, comendo lama e pedindo misericórdia. E ela apontou para Ana com desprezo, vai ser a primeira a quebrar. Sempre são. O Maneta riu. Um som seco, sem alegria, como o rangido de uma porta enferrujada. Capitão, você ainda não entendeu. Ela já quebrou. Quebrou você. Porque agora a gente sabe uma coisa, se tocar nela, tocamos em todos. E se tocar em qualquer um de nós, fez uma pausa, deixando o silêncio fazer o trabalho, você vai descobrir o que é ter 200 inimigos com nada a perder. Melnikou não respondeu. Virou as costas e saiu, batendo a porta com força. O barulho ecoou como um tiro. Mas ninguém se mexeu. Ninguém celebrou. Eles apenas sabiam. Naquela noite, o trem subiu ainda mais nas montanhas. O vento uivava como um lobo faminto, e o frio mordia os ossos. Ana distribuía os últimos pedaços de pão da velha, molhando-os na água para fazer durar. Cada migalha era uma comunhão. Cada gole, um juramento. Eles vão tentar de novo, murmurou o professor Vorontsov, observando o Bic através da penumbra. Não hoje. Não amanhã. Mas vão. Que tentem, respondeu o chacal, afiando uma lata enferrujada contra a parede. A gente está pronto. E estavam. Porque agora eles não eram mais números. Não eram mais carne para o moedor do gulag. Eram homens. E uma mulher que, sem querer, tinha se tornado o coração deles. No dia seguinte, o trem parou em um desvio abandonado. Não havia estação, não havia ninguém. Só neblina e o cheiro de carvão queimado. A porta se abriu com um rangido, e um guarda jogou dentro um balde de água suja. Água da chuva, rosnou. Aproveitem, parasitas. Ana pegou o balde e, em vez de beber, derramou metade no chão. Os homens olharam para ela, confundidos. É água limpa, mentiu, com uma voz que não admitia dúvidas. Para lavar as feridas. Quem estiver doente, venha aqui. Eles vieram. Um a um, arrastando seus corpos quebrados, confiaram nela. Porque agora ela não era só uma médica. Era um símbolo. Era a prova de que, mesmo no inferno, a humanidade podia resistir. Enquanto Ana limpava a última ferida com um pano rasgado, o trem começou a se mover novamente. Alguém, lá fora, gritou uma ordem. Mas dentro do vagão, ninguém se importou. Porque eles já tinham ganho. Não há guerra.
Ainda não. Mas algo muito mais perigoso para o sistema: esperança. E esperança, como bem sabia Melnikou, era a coisa mais contagiosa de todas. Melnikou empalideceu, virou-se e saiu. Não voltou mais naquele dia. À noite, Ana não conseguiu dormir. Sentada em seu canto, olhava pela pequena janela sob o teto as estrelas que brilhavam lá fora. Em algum lugar sob aquele mesmo céu, estavam seus filhos. Estariam vivos? Lembrariam dela? Em que pensariam agora? Cu sentou-se ao seu lado, quebrando o silêncio com uma voz áspera, mas calma. O que virá depois de tudo isso? Ela não respondeu. Não havia resposta. Haverá o campo, a colima, as minas de ouro. Se sobreviver, terá sorte. Se não, também será uma espécie de sorte. Ana virou-se para ele, os olhos cansados, mas firmes. Você acha que eu vou sobreviver? Você? Corriu baixo, quase um rosnado. Claro. Você é daquelas que sobrevivem não por si mesmas, mas pelos outros. Essas sempre sobrevivem. É como uma lei da natureza. E você? O velho ladrão sorriu, um sorriso amargo, cheio de cicatrizes invisíveis. Tenho 62 anos. 20 deles em campos. Já cumpri minha pena. Agora só estou esperando o fim. Fez uma pausa, olhando para as próprias mãos calejadas. Mas sabe de uma coisa? Esses 30 dias com você devolveram algo que eu achava perdido para sempre. O quê? A crença de que ser humano ainda soa como algo grandioso. Mesmo aqui. Especialmente aqui. Faltavam 3 horas para o amanhecer. 6 dias até a estação final. E cada um naquele vagão sabia, o pior ainda estava por vir. 15º dia. O trem cortava uma região pantanosa, e pelo chão do vagão infiltrava-se um cheiro podre, denso, como se a terra estivesse apodrecendo sob eles. O fedor de corpos doentes, de excrementos e de desespero agora se misturava ao cheiro de decomposição vindo de fora. O ar era espesso, sufocante. Não consigo respirar, arfou uma voz no escuro, como se as palavras fossem arrastadas de um pulmão prestes a explodir. Foi então que descobriram o traidor. Não era quem imaginavam. Na manhã seguinte, quando distribuíam a ração mísera de pão, o médico, aquele mesmo paramédico que Ana salvara, notou algo estranho. Um dos presos políticos, um homem quieto de óculos chamado Berma, tinha mais pão do que deveria. De onde veio o extra? Perguntou o médico, direto, sem rodeios. Qual extra? É minha ração. Você está mentindo. Conto cada pedaço. Você tem o dobro. Começaram a investigar. E a verdade veio à tona como um golpe no estômago. Berman, nas últimas 3 noites, passará informações ao comboio através de uma fresta na porta, enquanto todos dormiam. Em troca, recebia comida extra. O que você contou? Ku levantou-se, e em seus olhos havia algo pior que ódio, uma decepção tão profunda que parecia cortar a carne. Berman engoliu em seco. Nada demais, só o que falavam. Sobre a doutora. Silêncio. O que exatamente? A voz de Ku era um sussurro letal. Que ela organizava as pessoas. Que poderia haver uma rebelião. Que o coronel Karelin não deixou que terminasse. Shaal foi o primeiro a bater. Depois vieram os outros. Golpes secos, metódicos. Não até a morte. Até quase a morte. Parem. Vocês vão matá-lo. Ana tentou intervir, mas uma voz rouca a interrompeu. Deixe o filho da puta apodrecer. Foi então que um homem inesperado se interpôs entre a multidão e Berman, ensanguentado no chão. O coronel Karelin. Chega. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Não somos animais. Nem traidores matamos sem julgamento. Que julgamento? Ele delatou. Por isso precisa de julgamento. Para continuarmos humanos. Um tribunal improvisado em um vagão da morte. 3 juízes, Ku e mais 2 ladrões de lei. O promotor, o médico. O réu, Berman, defendendo a si mesmo.
Tenho família. 3 filhos. Uma esposa doente. Prometeram que, se colaborasse, não os tocariam. A todos prometem, cuspiu as palavras. E depois tocavam em todos. Você pensou só em si? Não. Pensei nos meus filhos. O mais novo tem 4 anos. Silêncio. Muitos naquele vagão tinham filhos. Cada um imaginou o próprio. A sentença foi inesperada. Não matar. Mas também não perdoar. Você vai ficar separado. Não com os estupradores, você não é um deles, mas também não com as pessoas. No meio. E todos os dias vai olhar para aqueles que traiu. Derman foi colocado no centro do vagão, dentro de um círculo vazio. Ninguém podia falar com ele, aproximar-se, dividir comida. Ele sentava-se em sua ilha de vergonha, encolhido, enquanto 200 pares de olhos o queimavam. E, aos poucos, a solidão o levava à loucura. Mas aquela traição teria consequências. À noite, Melnikov voltou com um sorriso venenoso. Mikhailova, graças às informações de seus camaradas, agora sei de seus planos. Coronel Karelin, ele apontou com um dedo gordo e sujo, você está preso por preparar uma rebelião. Venha comigo. Você não tem provas. Tenho o depoimento de uma testemunha. O depoimento de um traidor sob coerção. Nem suas próprias leis aceitariam isso. Quem falou em leis? Melnikov riu, um som úmido e cruel. Estamos em um vagão. Aqui, eu sou a lei. Ele acenou para os guardas. As metralhadoras se voltaram para Karelin. E então aconteceu o impossível. Todo o vagão, todos os 200 presos, levantou-se como um só corpo e bloqueou Karelin com suas próprias vidas. Vão atirar? Ku desafiou, os olhos brilhando com uma fúria gelada. 200 corpos, como no massacre de Lena. Se quiserem, podem nos executar. Melnikov sabia. Ku tinha razão. O massacre em massa não era excesso de autoridade. Era um crime que o levaria ao pelotão também. Está bem, rosnou, recuando. Mas lembrem-se, faltam 5 dias. E eu os usarei. Ele saiu. O vagão exalou, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus peitos. Vitória? Alguém murmurou. Não, cuspiu no chão. Apenas um adiamento. 17º dia. Do lado de fora, as colinas do extremo oriente já se desenhavam no horizonte. O frio cortava como uma faca, penetrando pelas frestas do vagão, projetado para climas quentes. Os presos tremiam, especialmente à noite. Ana deu seu casaco a um jovem doente, cujos pulmões começavam a inchar com uma infecção. Ela mesma ficou apenas com uma camisa fina, os dentes batendo, a pele arrepiada. Vai congelar, resmungou Ku, jogando sua própria casaca militar sobre seus ombros. E você? Estou acostumado. Ele encolheu os ombros. 20 invernos em campos me ensinaram a me aquecer por dentro. Como? Lembrando do calor. Da casa, da lareira, da mãe assando pães. Se você lembrar com força, esquenta. Aquela noite ficou marcada na memória de todos que sobreviveram. De um canto distante, uma voz começou a cantar, baixa, quase imperceptível. Uma canção antiga, de antes da guerra. Um segundo voz se juntou. Depois uma terceira. Em 1 minuto, o vagão inteiro cantava. Ladrões intelectuais, jovens e velhos. Cantavam para se aquecer. Cantavam para não enlouquecer. Cantavam para lembrar que ainda eram humanos. Os guardas do lado de fora gritaram. Parem de cantar. Mas as vozes não se calaram. Começaram a bater nas portas com os canos das metralhadoras. Em vão. 200 gargantas eram mais fortes que o medo. Então, um dos ladrões começou uma canção blatnaia, daquelas que só os marginalizados conheciam. E todos acompanharam, até o professor Vorontsov, que em sua vida nunca havia cantado músicas de bandido, balbuciava as palavras, tentando seguir. E então veio o inacreditável. Uma voz feminina. Ana começou a cantar a canção de Ninar que entoava para seus filhos.
O vagão emudeceu. Ouviram. E enquanto ela cantava, havia tanta dor em sua voz, tanta saudade dos filhos, que até os criminosos mais endurecidos sentiram os olhos ardendo. Quando terminou, Shao disse, alto: "Puta que pariu, mulher! Com uma voz dessas, você deveria estar cantando no Bolshoi, não aqui, apodrecendo conosco." Talvez um dia cante, respondeu Ku, com uma certeza que não admitia réplica. Se sobreviver. Quando sobreviver, corrigiu ele. Eu prometo. Na manhã do 28º dia, Melnikou retornou para sua última e mais brutal inspeção. Não eram guardas comuns que entraram no vagão. Eram 5 homens robustos, vestidos em casacos de couro, com rostos que não conheciam piedade. Revista. Todos contra a parede. Começaram a revistar. Brutalmente. Arrancavam as roupas, apalpavam cada costura, cada dobra, buscando algo específico. E encontraram. No forro do paletó do professor Vorontsov, havia um pequeno caderno costurado. Seu diário. A única memória de sua vida passada. O que é isso? Melnikou arrancou as páginas, folheando-as com um sorriso sádico. Anotações pessoais? Poemas? Pensamentos? Seu dedo parou em uma linha. O sistema destrói os melhores. Levou os olhos para Vorontsov. O que significa isso, professor? É uma citação. De Dostoiévski. Não importa. Isso é agitação antissoviética durante o transporte. Sabe qual é a pena? Vorontsov ergueu o queixo. Sei. Fuzilamento. Melnikou sorriu, como se tivesse ganho o jogo. Exatamente. Leve-o. Mas não levaram. Ana colocou-se na frente do professor, os olhos queimando com uma fúria que nem o frio nem a fome haviam apagado. Se isso é agitação, então eu também ouvi. Todos nós ouvimos. Ela varreu o vagão com o olhar. Terão que fuzilar a todos. Melnikou hesitou. E então, como um só, as 200 vozes ecoaram. Sim. Terão que nos matar todos. O trem arfava, como um animal ferido, enquanto as rodas rangiam nos trilhos enferrujados da última curva antes do inferno. Mas dentro do vagão 7, o ar pesava mais do que o gelo siberiano. Não era medo. Era algo maior, a quietude de quem já decidiu que, se morrer, morrerá de pé. Melnikou saiu, arrastando sua sombra de derrota temporária, mas todos sabiam, aquele homem não desistiria. Ele voltaria com mais fúria, com mais armas, com a sanha de quem tem o sistema inteiro como escudo. E eles? Tinham apenas 2 dias. 48 horas para transformar a desesperança em estratégia. Naquela noite, o vagão virou um conselho de guerra. As vozes baixas se entrelaçavam como fios de uma rede invisível, tecendo algo que nem a Colima nem o Gulag poderiam romper. O coronel K, com suas cicatrizes de batalha e o olhar que já tinha visto demais, traçou o plano com a precisão de um cirurgião. Amanhã, quando as portas se abrirem, Melnikou vai querer sangue. Não qualquer sangue, espetáculo. Ele precisa justificar seu fracasso, e para isso precisará de corpos. Mas nós temos uma coisa que ele não tem, a verdade. E a verdade, meus amigos, é uma granada com o pavio aceso. Qual verdade? Rosnou o chacal, os dedos brincando com a lâmina escondida na manga. Ai de que ele é um cachorro raivoso. Todo mundo aqui já sabe disso. Kalin sorriu, um gesto tão raro que fez até Telko levantar a sobrancelha. Não qualquer verdade. A verdade que interessa a Moscou. E então ele revelou, uma comissão de inspeção, chegada há uma semana a Magadã, caçava exatamente homens como Melnikou, aqueles que transformavam prisões em feudos pessoais, onde as regras do partido eram menos importantes que os caprichos de um uniforme. Já haviam derrubado 3 comandantes de campos. E Melnikou, com seu histórico de arbitrariedades, era o próximo da lista. Eles não estão aqui por acaso, murmurou Kalin. Estão aqui porque alguém em Moscou quer cabeças. E nós vamos lhes dar a cabeça certa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso seco Duco. Então é isso? Vamos apostar nossas vidas na esperança de que um burocrata de Moscou tenha mais honra que um rato como Melnikou?
Não é esperança, respondeu Kalin, batendo o dedo no peito. É garantia. Porque se eles não agirem, a história que sairá deste vagão vai queimar a reputação deles também. E ninguém em Moscou quer ser o próximo na lista de Stalin por a falta de vigilância revolucionária. Ana ouvia tudo aquilo, as mãos apertando os joelhos para não tremerem. 30 dias atrás, ela era apenas um número, uma peça descartável no grande jogo do terror. Agora, aqueles homens, ladrões, soldados, intelectuais quebrados, a tratavam como se ela carregasse a chave de algo maior. Como se, em suas veias, corresse não só sangue, mas a última resistência. E se der errado? Perguntou o professor Vorontsov, a voz trêmula. Se eles nos fuzilarem mesmo assim? O Ku virou-se para ele, os olhos brilhando na penumbra. Então morremos como homens, doutor. Não como cães que lambem a mão do carrasco. O 30º dia amanheceu com o uivo dos cães e o rangido das portas se abrindo, uma a uma, como dentes de uma armadilha. O vagão 7 foi deixado por último, de propósito. Quando a porta finalmente escorregou, revelando a plataforma cinzenta e o ar cortante de Colima, o que eles viram não foi só a recepção habitual, fileiras de guardas, cães farejando, oficiais com rostos de pedra. Havia eles. Homens de ternos escuros, olhares calculistas, pastas de couro sob os braços. A comissão. E no meio deles, um coronel da segurança do Estado, cujos olhos se fixaram em Kalin como se tivessem se encontrado antes em outro campo de batalha. Vagon número 100, anunciou um oficial, a voz ecoando como uma sentença. Saiam em fila. Mãos na cabeça. O Ku foi o primeiro. Caminhou manco, mas ereto, como se cada passo fosse um golpe de martelo em um prego do próprio caixão. Ana deveria ser a última ordem de Melnikov, uma última tentativa de humilhá-la. Mas quando seus pés tocaram a plataforma, o que ela viu a deixou paralisada. 200 homens ajoelhados na neve. Não por ordem. Não por medo. Por ela. O que estão fazendo? Sua voz quebrou, rouca. Levanta. O Ku ergueu o rosto, marcado pelo vento e pelas cicatrizes. Perdoa-nos, Sestra. Por não termos podido te proteger antes. Por cada noite que ouvimos teus soluços e fingimos não ouvir. Por cada vez que o mundo nos ensinou a ser monstros, e hoje você nos devolveu a humanidade. Ana caiu de joelhos também. Não por fraqueza. Porque, pela primeira vez em anos, alguém não, todos, a tinham visto. Não como uma criminosa, não como uma vítima, mas como uma deles. E então, como um raio cortando a tempestade, a voz de Kalin ecoou. Tovares Coronel. Capitão Melnikov está prestes a cometer um crime contra o Estado. Ele tentou subornar uma prisioneira para encobrir suas violações sistemáticas das diretrizes do Gulag. E, mais grave ainda, ele falhou em quebrar a vontade coletiva deste vagão. Os homens de Moscou trocaram olhares. Um deles, o coronel de segurança, avançou, os lábios curvados em algo entre desdém e fascínio. Isso é uma acusação séria, polkovnik. Você tem provas? Kalin não sorriu. Apenas apontou para os 200 homens ajoelhados na neve. A prova está aqui. Eles são a prova. Um vagão inteiro que se recusou a se curvar. Um oficial que abusou do poder. E uma mulher que, contra todas as probabilidades, sobreviveu para contar. Melnikov tentou protestar, mas suas palavras se afogaram no murmúrio dos prisioneiros se levantando, unidos, como uma sonda prestes a quebrar contra as rochas do sistema. A batalha não seria com balas. Seria com verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, a verdade estava do lado deles. Quando os prisioneiros foram distribuídos pelos barracões de trânsito, ocorreu o último encontro. Ku aproximou-se de Ana, seu passo arrastado mais pesado que o habitual. Sua voz, áspera como cascalho, quebrou o silêncio. Você perguntou por que eu a protegi. Agora vou dizer. Tive uma filha. Presa em 37. Eu já estava aqui, não pude fazer nada. Depois soube que morreu em um vagão como este. Talvez, se tivesse alguém como eu lá dentro, ele engoliu em seco, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Você vai viver por si. E por ela.
Virou-se e afastou-se, manco, como se carregasse não só o próprio corpo, mas o peso de todas as vidas que não pôde salvar. Nunca mais se viram. Passaram-se décadas. Os que sobreviveram tentaram esquecer. Os que lembravam, calaram-se. A história da mulher no vagão masculino transformou-se em lenda, aquelas que se sussurram nas prateleiras dos barracões, entre dentes trincados, com medo de que a verdade, se dita em voz alta, possa desmoronar o pouco que resta da sanidade. Uma daquelas verdades que ninguém ousa negar, mas que poucos se atrevem a afirmar. Nos anos 80, em um asilo nos arredores de Moscou, vivia uma mulher idosa. Pequena, de mãos calosas, passará a vida como enfermeira em uma clínica distrital. Criará os filhos sozinha. O marido não voltou dos campos. Os vizinhos a conheciam como Ana Serguievna, a avó bondosa que curava com ervas e nunca recusava ajuda. Nunca falou do passado, lembrava-se depois sua filha. Só às vezes, quando a televisão mostrava trens, ela estremecia e deixava a sala. E havia outra coisa, não conseguia dormir em lugares fechados. Mesmo no inverno, a janela devia ficar entreaberta, como se o ar fosse a única coisa que a impedia de sufocar nas memórias. Os velhos do asilo cochichavam, alguns sabiam. Alguns reconheciam. Mesmo depois de 40 anos, o irmão Odus Campos sabe dos seus. Um dia, um homem idoso, ex-Vorveza Cone, aproximou-se dela na refeição. Inclinou-se em silêncio. Ela respondeu com um aceno. Nunca trocaram uma palavra, mas todas as manhãs ele segurou a porta para ela passar, e ela, em resposta, baixava a cabeça levemente. Um ritual mudo entre dois que sabiam demais para falar. Nos anos 90, quando as vozes finalmente puderam ser ouvidas, surgiram fragmentos de memórias, contraditórios, incompletos, mas unânimes em um ponto: aquilo aconteceu. Um velho maquinista de chita contava aos netos como, em 38, sua estação recebeu um transporte estranho. Os guardas estavam mais sombrios que o habitual. O chefe do comboio foi preso ali mesmo, na plataforma. E de um dos vagões saiu uma mulher vestida com um casaco masculino, e 200 homens abriram caminho em silêncio, deixando-a passar à frente. Nunca vi nada igual, repetia o avô, e o neto ainda ouvia o tremor em sua voz. 200 ex de pé, como em um enterro. Ela andava entre eles, a cabeça erguida, e muitos choravam. Imaginem, bandidos chorando. Em Magadã, os mais velhos ainda apontam para o terreno baldio onde ficava o ponto de transferência. Hoje só restam fundações de concreto, mas toda primavera alguém deixa flores silvestres junto a um bloco rachado. Um historiador local colecionou depoimentos em um caderno de capas gastas, mais de 100 páginas de testemunhos manuscritos. Os relatos divergem nos detalhes, mas a essência é uma só: isso existiu, e mudou todos que o viram. Entendem? Diz ele, passando os dedos pelas páginas amareladas. Nos campos, víamos de tudo: morte, traição, brutalidade. Mas essa história é sobre outra coisa. Sobre o momento em que, no inferno, as pessoas lembraram que eram humanas. Isso é mais terrível que qualquer atrocidade, porque a atrocidade tem desculpa às circunstâncias. Mas a humanidade naquelas circunstâncias? Isso é uma sentença para o próprio sistema. Em 2000, um fórum na internet reuniu ex-presidiários. Entre milhares de relatos, um post curto da usuária Neta. Minha avó morreu em 91. Antes de morrer, pediu para rezar por 200 almas. Disse que eles sabiam por quê. Só depois soube sua história. Vagão número 7. 30 dias. 200 homens que permaneceram humanos. As respostas se multiplicaram. Uns duvidavam, outros lembraram histórias semelhantes. Até que um escreveu apenas: sou bisneto Duco. Meu avô morreu na Colima em 39. Em sua última carta, pediu: diga à enfermeira, eu me aqueci. Minha avó nunca entendeu o que queria dizer. Agora eu entendo. Historiadores discutem se foi real ou se virou um mito coletivo, uma fábula que precisávamos criar para suportar o insuportável. Mas isso importa? O que importa é que essa história é contada. Passada de geração em geração como um aviso, como uma esperança. Porque se, em 1938, em um vagão da morte, entre 200 condenados, houve aqueles que escolheram não perder a humanidade,
Então a humanidade é mais forte que qualquer regime. Então existe uma linha que não pode ser cruzada. Então até no inferno é possível salvar a alma. E todo aquele que ouve essa história faz a si mesmo a pergunta que não quer responder. Eu teria conseguido? Naquele vagão, naquele momento, quando ela entrou, teria sido humano? Não há resposta. E graças a Deus, a maioria de nós nunca precisará sabê-la. Mas a história permanece. Sussurrada, escrita nas entrelinhas, viva na memória. A história do vagão número 7. Dos 30 dias. Dos 200 homens e uma mulher. Sobre como o ser humano é sempre uma escolha, mesmo quando parece não haver escolhas. Especialmente então,